Olá, bem-vinda a mais um Débora Cast. Antes de começar tudo, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no YouTube, se você estiver assistindo por aqui, porque tem muita gente que está assistindo o nosso Débora Cast e não é inscrito no nosso canal. Não é possível isso. Curte, ó, vai deixando seu comentário se você gostou. E se você tem uma história de oração também, manda pra gente aí, ó, despertadebora@mpc.org.br. Quanto mais você curte, compartilha, mais esses testemunhos de oração vão chegando a outras pessoas. E a gente já tem recebido muitas mensagens de pessoas que estão sendo edificadas, abençoadas, estão querendo orar mais por causa dessas histórias de oração. E hoje a gente tem uma convidada aqui que também vai te inspirar aí a ter uma vida de oração, a se espelhar como mãe, a ter um exemplo de tanta história legal que ela tem para contar pra gente hoje. E ela vem lá direto do Sul com vocês, a nossa querida Adna Mendes. Oi, Adna. Olá, Como é que olá, você tá? tudo jóia, Raquel? Que bom, eu tô muito feliz de ter você aqui com a gente. A Adna é está a nossa coordenadora aí da região Sul, né, Adna? Quanto Isso, tempo já? pouquinho antes da pandemia. Nossa, e tanto as Déboras, né, como a MPC tá crescendo muito aí na região Sul, né? Muito, muito. A Vamos gente ter teve Débora lá, Day em seguida, agora, em abril. esteve lá no passado e foi uma bênção, assim, como as Déboras estão envolvidas, como elas são apaixonadas mesmo por oração. E que bom ter uma representante aqui da região sul, apesar de que eu sei que você não é desta região. Diz aí de onde você é. Eu sou paraibana e eu não posso nem negar essa raiz, senão as Déboras aí da Paraíba vão me xingar, né? Mas eu amo minha Ah, terra. e quanto tempo você mora aí, Adna? Pois é, então eu sou meio paraibucha, né? Porque eu já estou há 32 anos aqui e tenho Nossa, 56 e já morei em São Paulo, Belo Horizonte, então na contagem eu já morei mais tempo no Rio Grande do Sul do que na Paraíba. bah, então você já pegou todas as gírias do sul? Todas. Todas, que bom. E atualmente você tá morando em Gramado? Gramado. Uhum. Ah, que legal. Cidade super turística, gente. Se quiser um contato, ó, Ó, já tem quando for para Gramado aí, ó, conversar com a Adna. Adna, mas assim, antes da gente começar a entender um pouco dessa, como é que você chegou até coordenadora de Déboras, né? Eu sei que você tem uma história muito boa aí sobre oração, tanto como é que foi a sua vida, assim, de oração, como começou. E eu sei que também você teve uma jornada missionária. Conta pra gente aí um pouquinho, resumidamente, eu sei que são muitos anos, né? De como é que foi tudo isso aí na sua vida para inspirar a gente. então, gente, então eu sou a Adna, eu sou casada com um gaúcho, então por isso que estou aqui, né, o Evan, e nós temos 3 filhos e Deus nos agraciou que esses filhos assim tão cedo, né, casaram. Então eles estão já construíram seu lar e isso é muito bom, assim, é muito é, é prazeroso para nós que somos pais, né, de ver os filhos encaminhados. E isso é um privilégio e uma pura graça de Deus, né, sobre nossa vida. E eu já nasci num lar cristão, né? Eu sou a 10ª filha de 11 do meu pai e minha mãe, né? Então, assim, nós temos nossos irmãos todos vivos ainda e todos, né, receberam um legado dos nossos pais. E especialmente da mãe, né? Aquela que fica mais junto, mais tempo com a gente, principalmente as do passado, né? Hoje já tem Sim, uma vida um pouquinho mais diferente, mas no meu tempo, assim, a nossa vivência muito próxima seria com a nossa mãe, né? E que nos ensinou muito sobre a oração. E eu vivi isso e procurei no meu casamento também passar isso para os nossos filhos. Né? Então, desde cedo, eu tenho 2 filhos homens e a mais nova é uma menina, a Maria. Então, todos sim, eles experimentaram coisas assim incríveis, porque quando casei, meu marido ele tinha uma vida estável na cidade dele e ele era empresário, a gente vivia razoavelmente bem, a gente não sofria assim, né? A gente tinha não era rico, mas a gente vivia equilibrado. Mas, de um tempo, assim, aconteceu que a gente foi morar na Paraíba por algumas coisas que aconteceram né, na família, aqui no Rio Grande do Sul, e aí a gente passou essa nova etapa na Paraíba. E lá, aí lá foi deserto. Aí a gente
meio que ficou com tudo muito ajustado, né? Porque meu marido perdeu as lojas, perdeu, não vendeu, mas perdeu aquela segurança, né? De que Uhum. existia financeira da família. E os nossos filhos começaram a ter experiências que eles nunca tinham tido, né? Eles pequenos, mas eles sentiam. Às vezes eles queriam aquela bolacha recheada que a gente não podia mais comprar. E a gente, com dinheirinho contado para comprar um molho de tomate, um macarrão, e eles pedindo, aquilo doía muito, né, no nosso coração da gente não ter para dar. Mas isso fez muita diferença na vida deles, que é um testemunho que eles Sim. contam hoje. Né? A gente não tinha TV, quando fomos morar na Paraíba, e até hoje, na minha casa não tem TV, né? Uhum. Minha mesmo não tem. E eles também queriam até pensar assim, ai, quando casar também não quero ter TV, porque foi uma experiência muito radical e Sim. diferente. Eles não esperavam. Às vezes, quando eles diziam, mãe, quero assistir Chaves, vamos lá no Vô. Quando a gente morava na Paraíba, nós moramos no mesmo condomínio com meus pais. Então, era um programa ir assistir TV. Então, tudo isso, assim, foi colocando no coração deles, assim, a questão de não ter, já ter tido, né, mas eles entenderem Deus no caminho com a gente. Não é fácil. Muito interessante, né, como a escassez, né, traz a gente, às vezes, para esse lugar de intercessão, assim, de oração, de dependência de Deus, né? Meu pai conta uma história, assim, da minha avó, assim, que não era nem evangélica e tal, e com muitos filhos também, então um dia sem comida. Aí ele conta que ela orou e tal, e sei lá, um pássaro passou e caiu, assim, é um negócio. É Aí foi a verdade, comida do dia. Eu falo, é gente, verdade. é É sério? verdade. E você falou Uma assim da minha coisa. vida missionária, e quando eu falei assim que doeu a questão deles pedirem algo mais no mercado e a gente não tinha, doeu ainda muito mais o coração do Evan, porque o Evan sempre teve a vida dele estável mesmo. Sim. Eu, já muito cedo, eu saí para o ministério, eu fui estudar em São Paulo, fui fazer seminário, e antes disso, Deus me chamou aos 13 anos para o ministério. E assim, eu entendia que um dia eu ia ser missionária em Israel, coloquei isso no meu coração e vivi esse sonho. Um dia eu vou sair para Israel, porque quando eu li a Bíblia, eis que te envio a casa rebelde, estou te enviando para Israel, e então, na minha cabeça não tinha outro lugar. Um dia eu vou ser missionária em Israel. Só que passaram-se os anos, aí cheguei aí para a CRU, né, a Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, fiquei com eles uns 4 anos trabalhando, achando que eu ia dali partir. Ainda não foi, e voltei para João Pessoa, foi quando, de uma forma assim de Deus, né, meu marido foi visitar o Nordeste e se hospedou na minha casa, a gente se conheceu. Então eu ainda vivia aquela coisa, quando que eu vou? Aí, como família, fomos para a Missão Amém, Belo Horizonte. Agora vamos, não mais para Israel, porque a família, então, era a Alemanha, então nos preparamos para isso. Então, assim, eu, na vida missionária, desde a adolescência e a juventude em São Paulo, eu vi muita coisa acontecendo e muita falta. E essa falta é que faz a gente crescer na dependência de Deus. Então, isso eu tinha mais forte, assim, que para mim isso não me abalava muito, mas ao meu marido, né, abalava. Mas, assim, a gente viveu esse momento difícil, mas a minha vida missionária. E nós tivemos nosso primeiro filho em 94, 1994, né? Em 95 nasce o Desperta Débora. Então, eu vindo de férias para João Pessoa, foi que eu conheci o Desperta Débora muito cedo, em 95 para 96, ali eu já me tornei uma Débora. Então, Então, seus eu filhos estou, casaram super cedo mesmo, né? Que o Desperta Débora sim, vai fazer 30 anos. sim, Então, sim. Junto, praticamente. nossa. Junto que eu digo, nasceu o meu filho primeiro, nasceu junto com o Desperta Débora. Mas deixa eu só voltar aqui. Você falou que você é a filha caçula de uma. Tem uma mais nova. Eu Tem sou a uma mais Débora, nova. de 11. E você comentou um pouco da sua mãe, assim, dela ter também essa história de oração. Como é que foi isso na sua vida? Se ela te inspirava, você via sua mãe orando? Como é que era essa. E desde quando, assim, você desenvolveu também essa paixão por oração e esse chamado missionário, né? Tão interessante, você falou, poxa, aos 13 anos eu já sabia, né? Como é que foi isso mesmo aí no seu coração? Eu tenho 2 experiências lindas, assim, que Deus respondeu minha oração, que na verdade, às vezes, eu nem orava, era um desejo do meu coração, mas Ele que sabe todas as coisas que estão no nosso coração. Então eu saí do Nordeste, né, e vim morar no Sul. Em 12 anos que eu estava no Sul, eu vi um dia no aeroporto uma mulher chorando muito.
Então, eu estava indo para o Nordeste sozinha. E ali eu disse: Deus, nunca me deixa fazer uma viagem dessa. Eu gostaria de estar com os meus pais. E era impossível, o Evan tinha lojas. Eu gostaria de conviver com eles. Eles estão envelhecendo e eu não estou tendo esse privilégio de estar com eles e meus filhos com eles. E foi incrível, sabe, que um ano depois aconteceu uma história não muito boa entre a família, né, e que nos levou para Uhum. morar em João Pessoa. Ah, dali foi 1 ano e 3 meses, a gente morando no mesmo condomínio que minha mãe, meu pai e 2 irmãs solteiras com eles. E esse tempo com ela, e o meu deserto financeiro que a gente passou, isso me fortaleceu muito, porque eu sabia que ela orava nas madrugadas, e ela ia orar lá no meu apartamento também comigo, ela chorava comigo. E esse tempo eu desenvolvi, assim, a oração realmente muito forte. O vale, assim, o deserto é algo, assim, tremendo com Deus, quando a gente sabe aproveitar, né, quando a gente não tem a tendência e não se deixa levar, né, para uma queda, para uma depressão, para murmuração, Murmuração, mas é. ir para a oração, isso te faz crescer muito. E foi muito incrível esse meu tempo. E minha mãe chegou a falecer 1 ano e 3 meses, 1 ano e 3 meses depois que eu estava morando do lado dela. Então o Senhor me deu esse Hum. privilégio de estar com ela. E eu conversava com ela 2 noites, uma noite antes, e ela me dizia uma coisa e eu: "Aham, aham", mas eu olhava para ela e sentia saudade dela, e eu falei: "Senhor, que é isso?". Quando ela morreu, o Senhor me respondeu, eu respondi sua oração. Você veio estar com ela porque estava próximo dela partir. Então isso para mim, assim, foi um privilégio, Uau. e a gente Um como carinho de família Deus, né? carinho. Quando família, a gente reunida 2 dias depois da morte dela, todos nós reunidos no apartamento dela, alguém disse assim: "Nossa, morreu a intercessora da família". E eu levantei minha mão, assim, não sabia nem quem estava levantando minha mão. Eu falei assim: "Tá levantando outra". Eu: "Meu Deus, o que que eu fiz?". Então, Uau! assim, realmente foi algo de Deus, e aí eu assumi, né, assumi a oração por toda meus irmãos, né, meu pai, e um dos lindos dos privilégios que eu tive, foi que eu estava no Rio há 2 anos atrás, e o meu marido disse assim: "Uai, que tal a gente ir para João Pessoa em vez de voltar para casa agora? Porque eu tô com saudade do teu pai". Eu falei: "Nossa, vamos". E pegamos um voo e fomos para João Pessoa. Ficamos 4 dias com ele em casa, ele foi para o hospital, ele ficou 15 dias no hospital e ele veio a falecer. Então foi outra resposta de Deus que nos levou para estar lá naquele momento de despedida, que o meu pai e minha mãe, 2 servos de Deus, então é uma despedida para até daqui a pouco. Foi É. Nossa. Então, naquele dia você se levantou como intercessora, né? Parece Débora mesmo falando, né? Eu me levanto uma como intercessora em Israel. Que legal. Então, quando os seus filhos nasceram, assim, você já conheceu a Desperta Débora em 95 mesmo? Como é que foi esse processo? Isso, eu conheci, mas de ouvir falar e sabia que para ser Débora, a gente precisava então orar pelos filhos. Então eu falei: "Eu vou orar pelos meus filhos". Então na minha mente, eu nunca me inscrevi, naquela época também não existia site, né, É. eu não estava em reunião de Débora para me inscrever, mas eu me coloquei, assim como Débora, eu disse: "Hoje eu sou, né, uma mãe de oração, vou Ó, e já assumir vou esse deixar aqui compromisso". uma informação. Então, hoje, gente, você pode se inscrever como Débora, pra gente ter o seu cadastro. Ó, se inscreva aí, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo tem o link para você se inscrever para ser uma Débora. Você vai receber muito material nosso, assim, para te ajudar, pedidos de oração. Então, existe também muita, ao longo desses 30 anos aí, né, a gente foi aprendendo a como orar melhor pelos filhos, né? A gente sabe que toda mãe ora, mas como é bom, assim, a gente ter sabedoria, saber pedir, né? Como diz a palavra, assim, Uhum. o que pedir para o Senhor. Sim. Pode falar. E continuei. Como é que foi Mas seu encontro com as aí eu Déboras? eu eu como mãe de oração, né, eu já estava bem mais adiantada, assim, meus filhos já estavam mais crescidos, mas eu tive uma experiência com Deus que para mim, assim, ela foi muito marcante. Eu estou batista e eu sou presbiteriana, mas eu sou mesmo é seguidora de Jesus, mas a gente brinca, né, com essa história das Aham. denominações. Então eu, né, nasci num lar presbiteriano e fui bem criada, graças a Deus, na palavra, e
Não, mas na presbiteriana a gente não tem muito aquela coisa gostosa, assim, né, dos pentecostais, né, de ouvir Deus, de televisão, né, aquela Aham. coisa do choro. Eu gosto, né, cara, tudo, né, dentro dos seus limites é muito gostoso. Então eu, lá nesse deserto em João Pessoa, eu, eu busquei muito, sabe, o Senhor, buscava nas madrugadas, eu buscava com amigos também, pentecostais, eu ia a várias reuniões. E, e o meu pessoal saía para a escola e o Evan para trabalhar, e eu ficava me organizando para fazer o turno da tarde. Então era ali que eu chorava, me derramava. E eu me lembro de um dia, eu me ajoelhei na minha cama e comecei a orar. Mas eu orava assim, tanta intensidade, e eu sentia que Deus estava, parece que, querendo se apresentar de forma diferente para mim, e eu me entreguei para Ele. E, sinceramente, eu estou dizendo como presbiteriana, eu me vi subindo, eu só me via subindo. Eu estava chorando, eu sabia que eu estava ajoelhada na cama, e eu sabia que as lágrimas estavam molhando meu lençol, mas eu me via subindo, e eu subi, e aquilo foi ficando em nuvens, assim. Eu fui vendo isso acontecendo, e, de repente, das nuvens, eu comecei a ver um clarão na minha frente. E aí eu pensei, meu Deus, eu estou tendo uma visão. Foi o que veio na minha mente. Isso é uma visão, eu nunca tive, mas isso é uma visão. E eu fui vendo, era algo assim, Raquel, parecia uma trono mesmo, que era um trono. Era uma coisa luminosa, sabe? Parecia aquela cadeira de sentar bem grande dos reis, assim. E eu, de repente, vi aquele trono, mas eu via bem embaixo, no chão do trono, como que uma pessoa, assim, sabe quando a gente diz que está no pó? Né, a pessoa está Com abaixadinha a ali, boca no pó. cheirando o pó do chão. Eu via esse bonequinho e eu pensava: "Ah, sou eu", Sou né. eu. Eu sabia que eu estava lá embaixo, mas eu sabia que eu estava lá em cima também. Então, eu tinha nossa, aí quando eu vi aquilo, eu falei assim: "Deus, quebra, quebra, tira o que não te agrada". Quando eu disse isso, eu vi uma mão bem assim fazer aquilo no bonequinho. E aquele bonequinho se quebrava. E ficava que nem um quebra-cabeça. Nossa, aí que eu chorava, né, "Puxa Deus", né. "Então faz o seguinte, junta de novo e tira o que não te agrada". Eu falava assim para ele, e ele tirou 3 peças, assim, do lado. Nossa! Aí meu Deus! Uau, Aí que ali legal. eu, sabe, eu falei: "Deus, se o senhor pode me dizer o que que era aquilo, porque eu não sei o que era". E aí Deus falou assim com toda a voz dele, ele disse: "Você não me perdoa até hoje, porque você não fez faculdade". Nossa, tomei um susto. Por quê? Aí veio tudo na minha cabeça. Voltei a morar em João Pessoa, conviver com pessoas que eu tinha estudado de escola, né, aquilo tudo. Então eu encontrava pessoas e as pessoas diziam: "Oi, tudo bom? O que que tu estudou?" E eu: "Ah, criei meus filhos". Era assim que eu respondia. Eu não sabia que eu estava desagradando a Deus. Eu não sabia que eu estava Hum. culpando Deus por tão cedo Ele ter me levado para o ministério, para São Paulo, para me envolver com missões, que eu amava muito. Não troco jamais o meu tempo, mas eu mesmo assim eu culpava Deus e eu não sabia disso. Então quando eu raciocinei tudo isso, que aquele momento ali em João Pessoa estava me trazendo essa lembrança de que eu não fiz faculdade, eu falei: "Puxa Deus". Aí quando eu ia conversar mais, ele disse assim: "Mas eu queria que você criasse os seus filhos para mim". Ele falou assim, quando ele disse: Nossa. "Seu", que realmente eu tive todo esse tempo. Lembrando do tempo do Rio Grande do Sul, quando eu casei, meu marido vivia bem? Vivia. Eu tinha 23 anos. Por que que eu não fiz faculdade? Por que que Porque Deus cegou esse meu desejo de fazer faculdade. Eu não lembrava, o ônibus saía, a cidade não tinha, mas o ônibus saía para a faculdade com os alunos, eu era nova, eu podia ter feito faculdade, mas não me vinha nada. Naquele momento eu queria viver com meu marido trabalhando nas lojas, aí veio os filhos, E aí comecei a focada nos criar, filhos. aí Ah. foquei nos filhos, e Deus disse assim para mim, porque eu queria. Então quando ele disse: "Eu queria", me veio essa lembrança. Eu não me lembrei que eu podia ter estudado assim que casei, mas não estudei, e culpei Deus por causa disso, sem saber. E eu falei para ele então: "Deus, eu não sabia que eu pecava com isso. Agora tu vais me ajudar a te perdoar, porque eu também não sei esse caminho. Como que eu te perdoo de uma coisa que eu não sabia que eu
devia a ti. E dali para frente, como que ele me abraçou, sabe? E eu entendi essa mensagem, né? E ele é tão, tão lindo, porque agora, aos 51 anos, eu me formei em sociologia por uma faculdade federal, né? Ó, Faculdade de Santa Maria, a UFSM, e eu formei em sociologia, foi um presente de Deus, mas assim, não foi nada assim que eu busquei tão assim, ai, eu quero ainda fazer isso. Não, Deus foi fazendo, a coisa aconteceu, já tava curada, né? já estava curada. Que a gente tem muitas mães hoje também que estão, essa nossa geração, né, vivem um conflito, assim, né? Nossa, será que eu saio do emprego? Será que eu trabalho menos? Então, eu ganho menos. Então, muitas mulheres estão optando até em sair ou ganhar bem menos para Sim, passar mais tempo com os filhos, sim. né? Conta Aham. pra gente como é que foi sua experiência, se vale a pena mesmo. E... É interessante, Raquel, porque como meu marido, a gente morava numa cidade muito pequena, né? Então eu podia ter o meu filho dentro da loja, bebezinho e todo, tinha bastante funcionários, eles cuidando. Isso foi o primeiro filho, o segundo já não dava mais. Tinha minha sogra e tal. E assim, e é tão interessante que parece que a gente pensa sempre assim, ai, nossos filhos são muito espirituais. Um dia um deles estava numa livraria evangélica com a gente, e ele era bem, assim, recém tinha aprendido a ler. Aí ele leu lá, Como Ter Filhos Vencedores, mas era um desenho de uma criança chutando uma bola de futebol, né? Ele disse, mãe, compra esse livro. Aí eu disse, mas para quê, Nathan? Ah, mãe, para eu sempre vencer no futebol. Então, assim, os filhos têm umas coisas, né? Mas eu até comprei, eu falei, eu vou comprar, porque eu quero ter filhos vencedores, conforme o livro, né, está ditando aqui. E a vida, assim, de oração da gente sempre foi muito compartilhada, né? Sempre nós tínhamos nosso tempo, eles tinham os livrinhos de leitura antes de dormir, oração, aquilo tudo que eu acredito que toda Débora faz, né? E se não faz, não perca tempo, né? Não deixe seu filho dormir sem uma leitura bíblica e uma oração junto com ele. E, assim, mas mais marcante mesmo é a nossa filha mais nova, né? Então, não sei se ela sentia, às vezes, o meu peso na intercessão, assim, que eu ia para um lugar e ela queria ver o que era aquilo, que ela me acompanhava muito. Então, uma vez a gente estava orando, eu colocava, assim, um monte de cartazes que eu tinha, eu fazia cartazes, portas abertas, aquela coisa toda, e tinha uma oração por uma mulher que estava presa, não vou lembrar agora o nome do país da África. Ela estava presa em Containers. Ela veio para o Brasil várias vezes. Não sei se você lembra dela. Ela estava presa lá e o pastor Alberto pedindo oração por ela, né? Então nós oramos ali juntos e também a Maria começava a orar lendo os cartazes e ali no coisa do pastor Alberto falava do Alcorão, e aí ela orava assim, Jesus abençoa o Alcorão. Ela nem sabia o que era o Alcorão, mas ela ainda falei, Jesus, tu entende, né, a oração dela, porque ela era bem pequena. Então, assim, ela se envolveu muito com isso. Quando a gente foi morar em João Pessoa, nas reuniões de oração da igreja, ela ia e levava uns bloquinhos e dava para as mulheres. Faz o pedido de oração para eu orar em casa. E fazia. Oh. E ela orava. E ela, quando algumas delas viam a resposta de oração, vinha e trazia presentes para ela. Maria, olha o que aconteceu. Aconteceu isso que eu pedi a você Aham. para orar. Aí ela gostou, né? Ver os presentes, ela passou a distribuir mais ela queria mais presentes. Mas, assim, desenvolveu nela esse negócio da oração, que é algo, assim, que realmente fica até hoje. Que legal, não, que legal. E vale muito a pena. Não, não deixe seus filhos soltos. Deixe um Então, legado para eles. e as Déboras, quando é que você se envolveu, assim, de realmente se comprometer, de ser coordenadora? Como é que foi esse processo? Foi quando eu fui morar na Missão Amém, em Belo Horizonte. Aí foi o tempo mais, né? Na verdade, antes disso, né, no tempo da Nina, como a Nina é da Paraíba, né, nós tínhamos esse contato muito próximo. Então, como no Rio Grande do Sul era muito difícil, aí a Nina me pedia, cuida lá do Rio Grande do Sul, mas era bem fechado aqui. Glória a Deus, né? Nós estamos aí com bastante Déboras aqui no Rio Grande do Sul, esse tempo passou. Glória a Deus. E aí fui daqui morar em Belo Horizonte. Então lá era muito mais fácil. Eu estava na igreja do pastor Jeremias Pereira, então nós tínhamos Débora lá, e com a coordenação regional, assim, eu me envolvi bastante com a Zezé na época, e, né, para mim uma mãe, né, a Zezé, e ela me ensinou muito, muito mesmo.
E dali, nunca mais, né, eu deixei. Quando voltei para o Sul, já vim como coordenadora aqui da Serra, porque eu não queria assumir a capital, porque eu não podia também, não tinha condições de assumir. Então, já assumi a Serra aqui, depois passei para a estadual aqui do Rio Grande do Sul, e hoje estou servindo os 3 estados do Sul. Ah, que bom. Aqui, você comentou aí sobre se achegar mais a Zezé, né? Acredito que era uma Débora com mais experiência. Como é que foi esse processo também? Porque eu acho que a gente que é Déboras mais jovens, estamos chegando, né? Uma das coisas que eu acho mais legal é essa possibilidade, né, de aprender com as mulheres que já estão aí há mais tempo, né? E esse podcast também é para isso, para a gente ouvir essas histórias e aumentar a nossa fé. E como é que foi essa relação de você com ela? Ai, olha, muito de mãe, sabe? Porque eu realmente, assim, eu sempre tive isso no coração, sabe? De valorizar as pessoas que estão caminhando na nossa frente, que já têm experiências. A gente sabe como a gente escuta os nossos filhos dizer: "Mãe, não é mais assim. Mãe, não". A gente sabe disso, mas tem muita coisa que é assim ainda, né, a gente não pode negociar esses princípios, essa maneira de viver e de se dar, né, e principalmente o andar com Deus. Então, quando a gente encontrar alguém, né, mais velho na frente, não despreze os mais velhos, porque eles têm muito a nos ensinar. Então eu tinha uma certa, né, diferença de idade para a Zezé, e assim, sempre que ela vinha do Rio para Belo Horizonte, ela se hospedava na minha casa, e a Zezé, ela não é aquela que está sempre de sorriso, né, mas olha, para mim, ela era o doce, o mel em pessoa, porque, sabe, houve um feeling, assim, entre a gente. Então, um dia ela disse para mim, né, ela disse: "Adna, você é uma filha para mim". E eu já queria dizer isso, era um Natal aqui na minha casa, em Gramado, e eu falei: "Zezé, eu queria dizer antes de você, você é uma mãe para mim". Então eu considero a Ai, Zezé que assim, legal. sabe. E a Nina também, né, me apoiou bastante, por uma amizade já desde até de seminário, missiologia, que fizemos juntos na Juvep, e isso, assim, eu procuro ainda hoje. Eu vejo muitas mais novas me procurando, então eu já me sinto tô com Que 56, bom, né, já dá olha para me aí, Deus procurarem como mais colocando essas velha. pessoas. E é muito bom, e a gente deixa aqui essa palavra para as Déboras mais jovens que estão aí, né, começando nessa jornada de oração pelos filhos, né, de estar perto, né, de Déboras que têm mais experiência, Sim, de pessoas que tenham experiências com intercessão e eu acho que tem eu sinto muito isso, né, esse instinto materno é muito forte, lógico, né, dentro das Déboras, mas de sim. acolher essas mulheres mais jovens que chegam, que às vezes chegam Aham. feridas, às vezes chegam com pedidos impossíveis, vamos dizer assim, né? Com coisas assim difíceis. E que às vezes as mulheres mais experientes já passaram por isso, né? Sim. Estão Aham. perseverando, continuam aí nesse, nessa jornada, né? Uhum. Então, muito legal. Então, eu queria pedir para você, Adna, deixar uma mensagem para as Déboras e também para as novas Déboras, né? Um convite aí para elas se envolverem, de como tem sido para você ser uma Débora e como participar do ministério em si faz uma diferença aí na sua vida. Amém. É é mais um projeto, né. Às vezes a gente chega, assim, para oferecer, né, para uma pessoa, para uma igreja, para uma liderança, e a gente também já fica assim, né, porque oferecem tantas coisas para a gente participar, né. E a minha oração, né, é que não seja mais um projeto. A minha oração é que não seja mais um grupo que você vai participar. A minha oração é que realmente o Espírito Santo de Deus te convoque, coloque no teu coração. E a gente recém teve uma experiência, né, de alguém jovem aqui no Rio Grande do Sul, que, assim, com o coração tão aberto, né, ela buscou, até foi contato da Raquel para mim, e ela buscou, assim, ela tinha, nossa, ela me contou tantas coisas que eu fiquei, assim, impressionada, eu falei: "Nossa, como Deus é lindo na tua vida". E ela disse: "Como que eu o que que eu apresento para o meu pastor?". E eu expliquei como que ela faria,
E quando ela teve a resposta, ela já rapidamente, sabe, ela disse assim: "Adna, nós vamos ter o projeto. O pastor já quer saber o que ele tem que fazer". Então não é mais um projeto, né, se você já ouviu falar, se está ouvindo pela primeira vez, o Desperta Débora realmente é uma companhia de mães, é uma família de mães, parece que só tem mães então, né, é um lugar onde você se abriga, né, e você é preenchida pelo próprio Espírito Santo, né. Se você também está achando essa caminhada difícil, se você está desanimada, né, como mãe, eu sei que não é fácil. Essa semana eu também ouvi de uma mãe isso, ela disse assim: "Olha, eu estou com medo da adolescência, a criança está com 5 anos, eu estou com medo da adolescência", eu falei: "Não faz isso, não é agora esse momento de você ficar com medo, né, Jesus tem muito mais Me para seu identifico. filho". É. Então, assim, que Deus possa te dar coragem, né, para essa maternidade que flui de dentro de você, mas com a ajuda do próprio Espírito Santo que está em você, e que seus filhos serão, né, Uhum. como aquelas flechas lançadas mesmo, né, que você vai lançar. E que Jesus te abençoe e te encha de muito amor. Eu me considero uma filha amada do Pai, mesmo com toda essa história aí de falta de perdão, de esquecer coisas assim, mas eu sou uma filha amada do Pai. Você também é uma filha amada do Pai. E os seus filhos são filhos amados do Pai. E não entregue nenhum deles para o maligno, porque nós não criamos filhos para empurrar ao inferno, mas criamos filhos para estarem rendidos aos pés do Senhor. Você, vovó, Ah, vai ser parabéns. meu primeiro netinho. Então Já vai quero para o dar um departamento de amor por Déboras ele. avós. Isso. Você que é Débora avó, bota aí, gente, no comentário. Sou Débora e sou vovó. Quero saber quem é. Que legal, Adna. Parabéns aí. E isso que você falou é tão forte sobre a nossa identidade, né? Algumas semanas atrás estava orando com umas amigas pelos filhos e uma das primeiras orações eram essas, assim, de da gente entender que o nosso filho foi formado por Deus, né? Assim, Salmo 139, né? E a gente às vezes ora, mas saber que Deus se importa tão ou mais do que a gente com o nosso filho é tão libertador, assim, que o nosso filho é totalmente dele, não é nosso, né? E quando a gente entende essa identidade nossa e dos nossos filhos também, isso leva a gente para um outro nível de intercessão, né? A gente entende como funciona a dinâmica do reino de Deus, né? Porque às vezes muitas mães oram com esse sentimento de posse, né? Ai, é meu filho, Deus não deixa ele passar, não deixa ele fazer isso, não deixa ele e tal, mas quando a gente entrega, ele é teu, Senhor. Às vezes ele vai ter que passar por algumas coisas, né? É, Para ser provado, né? E entender que Deus está no controle de tudo. Então, que bom ouvir sua história, esse eu testemunho teria tão. muitos exemplos de oração que eu orei pelos meus filhos e que Deus ouviu a minha oração e eles ficaram revoltados com a resposta de Deus, Ah, fala um mas que aí, então. hoje Mas que hoje, não revoltados, mas assim: "Não, mãe, não queria que fosse assim e tal", né. E assim, mas que hoje, né, e outras orações também que Deus, ele falou para mim, né. Meu sonho é que os 3 fossem missionários, já que eu não fui aonde eu sonhei, mas eu sei que eu já fui ao mesmo tempo, eu não fui como eu pensei que eu iria, para esses Uhum, países, né, ser missionária. Mas com certeza, como diz Ronaldo Lidório, já disse e eu guardei isso, o chamado não muda, mas a direção muda. Então o uhum, Senhor me deixou aqui no Brasil e eu, por alguns anos, não queria aceitar meu marido como pastor aqui em Canela. Eu não queria aceitar, porque não era isso que eu sonhei a minha vida inteira, eu queria ser missionária e não uma esposa de pastor. E eu me travei, e quando eu realmente fui curada por Deus dessa trava, foi quando o ministério dele, né, e o nosso fluiu, porque eu entendi que mesmo estando aqui, eu poderia estar fora, como eu fiz várias viagens missionárias, né, para a África, para a Ásia, então eu já experimentei isso, mas não foi do jeito que eu sonhei. Então o chamado não muda, Deus não muda o chamado para nossa vida. do jeito que Porque você idealizou, né, na isso, verdade. mas ele muda a direção e eu também eu me vejo muito como a minha missão de ser mãe, ter criado os meus filhos assim. Ontem mesmo a Maria me deu um presente, né, que é aquele livro da David Tartus,
né, a experiência do lar, nós vamos fazer o curso daqui a pouco, e ela estava dizendo assim, mãe, eu vou dar por dar, mas tu já sabe tudo isso, tu já faz tudo isso, tu é... Então, assim, isso não tem, né? Ouvir não tem preço que pague, né, o tempo da gente junto com os nossos filhos. Verdade. É a nossa maior missão, né? É verdade. É uma missão de ser mãe, né? De ser filha e depois de ser mãe, e depois vem o ministério, as outras coisas, né? E que bom que você entendeu isso na sua história, né? E que entendeu essa direção aí do Senhor fazendo na sua vida, né? Então, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. E para terminar nossa frase, para ninguém esquecer nunca, mães de joelhos. Filhos de pé. É isso aí, tamo junto, gente. Não esquece de se inscrever, de curtir, comenta, manda para todas as suas amigas e vamos espalhar o evangelho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.